Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos começar motivando a diferenciabilidade, a noção de diferenciabilidade. Não vou ainda definir propriamente dito, mas o que eu sugiro a vocês é assistir às aulas que eu fiz já de cálculo 1, vou deixar o link aí, para entender como que é uma extensão natural do que foi feito. Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho uma função de R2 por GAs, vou trabalhar com um aberto para poder andar em qualquer direção, e x0, y0 em U. E o que a gente vai querer fazer é encontrar a equação do plano que melhor aproxima a função f no ponto x0, y0. Queremos encontrar a equação do plano. Se lembrar de cálculo 1 e pensar um pouquinho, o melhor plano vai ter que ser exatamente o que a gente chama de plano tangente. É por definição. É intuitivamente que é o que melhor toca a superfície do gráfico. Mas o que é o melhor toca? É exatamente aproxima melhor. E aproxima melhor, a gente diz que é aproximação linear. A equação do plano, bem, ela vai ter que passar por x0, y0 e f de x0 e y0 vai ser dada por uma equação desse tipo, onde o a e o b vai ser termos a determinar. Então, vamos lembrar rapidamente do que acontece no cálculo 1, sem fazer desenho, sem fazer gráfico, nada disso. E a ideia é o seguinte, eu tenho uma função do intervalo aberto por GAs, um x0 pertencente a b. F de x, a gente quer achar a melhor aproximação possível. Então, vamos lembrar da noção de diferenciabilidade. Nós escrevíamos f de x igual a f de x0, mais a vezes x menos x0, mais um erro. Tá? E a gente dizia que era aproximadamente igual a isso, onde o a era um termo a determinar. E a propriedade que a gente exigia do erro era o seguinte, o limite quando x tende a x0 do erro de x sobre x menos x0 é igual a zero. Eu coloquei agora, dividir por x menos x0 é a mesma coisa que dividir pelo módulo dele. E o grande teorema que tem no cálculo 1 é o seguinte, o A é exatamente f' de x0, e o que acontece é que o conceito de diferenciabilidade é igual ao conceito de derivabilidade. Então a gente muitas vezes esquecia. Agora no cálculo 2, tentando imitar o que está escrito aqui, vai ser o seguinte, tem uma função agora de R2 por GAs, vou ter que trabalhar com o conjunto U aberto, x0 e y0 em U. O que eu vou escrever é o f de xy igual a uma coisa desse tipo. Ou seja, a equação da reta, aqui era a equação da reta, aqui fica a equação do plano, mais um erro. O que a gente exige do erro é o seguinte, é o limite do erro de xy dividido por alguma coisa. Eu coloquei em módulo, porque aqui está o meu ponto, vai ser a reta, aqui está o meu domínio, aqui é o meu ponto x0, e o que a gente vai trabalhar é com a distância entre elas tem que se aproximar mais forte que a parte linear. Então, a gente vai trabalhar com distância entre x0 e x. Só que agora eu estou em R2. Então, aqui está o meu x0 e y0. Deixa eu marcar aqui. E aqui está o meu ponto xy. E o que eu vou fazer é trabalhar com a distância entre esses dois. E a distância é exatamente dada por essa norma, ou se preferir, para quem gosta de expandir as contas, raiz quadrada de x menos x0 elevado ao quadrado, mais y menos y0 elevado ao quadrado. Então vai ser erro de xy dividido por isso. Isso aqui. O que acontece é que algumas vezes pode ser interessante, e vai ser para nós no cálculo 2, a gente escrever H igual a x menos x0 e K igual a y menos y0. Então vai ficar limite quando HK tende a 0, 0, de algum erro que depende de h e k agora, dividido por raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado.
Então, muitas vezes, para fazer cálculo, vamos usar esse truque. Transladar o problema para o 0, 0. Não é nenhum problema nesse ponto. Agora, o grande teorema é o seguinte. Primeiro, f é contínuo. Em x0, y0. Como que a gente prova isso? É simples. Quem é o erro de xy? O erro de xy é passar todo mundo para cá. E como que a gente faz isso? Então a gente vai calcular, desculpa, antes de tudo, o erro de xy a gente sabe, é tudo isso aqui para cá. Se esse limite aqui vai para 0, né, o erro de xy dividido por isso, então o limite quando xy tende a x0, y0 do erro de xy é igual a 0. Por quê? Para esse limite aqui existir, só vai fazer sentido se for 0 sobre 0. Ou um outro jeito de fazer isso. Bem, se esse limite é 0, e eu sei que o limite da norma também é 0, então se a gente multiplicar todo mundo, vai ser exatamente o limite do erro de xy e é 0. Porque o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, isso aqui vale. Mas quem é isso? Isso aqui, daqui a pouco eu vou apagar, mas é rapidinho. É o jeito que a gente vai trabalhar com o erro. Eu gosto de chamar esse termo de limitão. É exatamente, o erro é essa expressão aqui toda. f de xy menos f de x0, y0, menos a vezes x menos x0, menos b vezes y menos y0. É esse limite que eu quero calcular. Esse limite a gente já fez. É 0. Tá? Por quê? Quando x tende a x0, isso aqui vai para 0. Esse aqui também é 0. Então vale isso. Se vale isso, o limite quando xy tende a x0, y0 de f de x é exatamente f de x0, y0. Então f é contínuo. Então a gente só vai usar essa propriedade, não vou ficar morrendo de amores por essa prova. Então a gente sabe isso. Segunda propriedade é o seguinte. Vou só calcular esse. O A é exatamente del f del x no ponto x0 e y0. Como a gente faz isso? Bem, primeira coisa, a gente usa a única coisa que temos, isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar calcular. Limite, quando h tende a 0, de quem? De f de x0 mais h, y0, menos f de x0, dividido por h. Só isso que vamos calcular. Quem é f de x0 mais h, vírgula y0? É exatamente substituindo todo mundo aqui. Substitui o x por x0 mais h. E o y por y0. Vai ser igual a exatamente isso aqui tudo. Então, esse aqui, x0 e y0. Esse aqui vai cortar com esse, vai sobrar quem? A vezes x menos x0, bem, substitui o x por x0 mais h. A vezes h, mais b vezes, substitui o y por y0, 0, mais um erro que vai depender agora de x0 mais h e y0. Tudo isso dividido por h. Esse cálculo aqui a gente vai fazer, deixa eu cortar.
E esse limite aqui vai dar, vou explicar daqui a pouco mais detalhe. Opa, esse H sumiu. Vai dar 0. Então, esse limite aqui existe da A. Se dá A, quer dizer que ΔF ΔX no ponto x0 e y0 existe e é igual a A. Agora, a única coisa que eu preciso é provar isso. Isso aqui não é complicado. O que a gente faz é considera o caminho sigma t, ou sigma h, que é exatamente isso que a gente está fazendo, x0 mais h e y0. Então, se substituir, vai dar erro de x0 mais h, y0 dividido pelo módulo de h. Se esse limite é 0, é porque isso aqui é 0. E é só isso. Não vou querer, novamente, ficar morrendo de amores por essas contas. E o que a gente vai fazer na próxima aula é fazer a definição precisa de diferenciabilidade e alguns exemplos. E é isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.